nós vamos falar sobre a vida, que é uma das maiores preciosidades que nós temos. Quero agradecer a essa casa que nos recebe com tanto amor, com tanto carinho, que aos modos de como Francisco de Assis nos ensinou, que nós possamos ser envolvidos de uma fraternidade, de muito amor em nossos corações. E quero pedir a todos vocês, com a permissão da Legião de Maria, que já está aqui nos intuindo, nos envolvendo, que todos nós possamos abrir nossos corações, que a gente possa abrir a nossa mente para a abordagem que a gente vai trazer aqui. A nossa proposta não é somente falar sobre o suicídio no plano espiritual, o processo de desencarne que ocorre a esses irmãos que decidiram por esse caminho. Porque as obras, nós temos o Céu e o Inferno, nós temos o Tratado de Ivone, que é a Memória de um Suicida, que traz para a gente muitos detalhes, muitos ensinamentos do que ocorre no outro plano. A nossa proposta é falar da prevenção. E antes disso, eu quero perguntar a vocês. Muitos devem ter... Deixa eu só testar essa opção. Muitos devem ter pensado, por que falar sobre o suicídio? E antes da gente iniciar, eu quero perguntar a vocês. Alguém aqui já teve algum parente, algum amigo que se suicidou? Levante a mão. Bom, os números são expressivos. Alguém de vocês aqui costuma falar em suas casas sobre o tema, entender o que passa nesses corações? Por que as pessoas escolhem por esse caminho? Levante a mão se alguém... A minoria. Vocês acham, pelo conhecimento que a gente tem, não só na casa espírita, mas no conhecimento geral, se o número de pessoas que morrem pelo suicídio é um número alto? Levante a mão quem acha que é um número expressivo. Bom, temos até uma metade das pessoas. Antes da gente entrar no tema, a gente precisa justamente entender o porquê que essa abordagem não é muito frequente, tanto nas casas espíritas, como também no meio social, no meio político, no meio cultural. E a gente vai também abordar um pouco da estatística para que a gente possa entender o porquê da necessidade da gente atuar na prevenção. Essa escala, ela foi tratada pela Organização Mundial de Saúde, que tem uma cartilha e vários documentos que relatam a urgência de ser abordado o suicídio. Eles fazem um clamor a esse tema, porque eles abordam como um caso de saúde pública. Se a gente olhar esse quadro, ele tem uma abordagem dentro de 100 habitantes. Ao longo da sua vida, nós temos 17 pessoas que já pensaram em suicídio. 5 delas, elas estão planejando o suicídio. E 3 estão tentando. E uma já conseguiu. Então, isso é para que a gente possa entender que esse comportamento ele vem ao longo de toda a vida das pessoas. Em seguida, a gente tem esses dados em que, por exemplo, em uma sala com 30 pessoas, 5 delas já pensaram em suicídio. Aqui nós certamente já estamos num número maior de 30 pessoas, então certamente 5 pessoas que estão aqui já pensaram em suicídio. Esses dados, eles são tirados dessa cartilha da Organização Mundial de Saúde, que fala sobre a prevenção. É também de uma cartilha que tem da Associação Brasileira de Psiquiatria, que faz um apelo à sociedade médica para que esse assunto seja tratado, pois muitos desses casos poderiam ser evitados. E o número expressivo no mundo, ele já chega ao em torno de quase 1 milhão de pessoas em 2012. Esses dados foram coletados em 2014, referente ao ano de 2012. No Brasil, registrou cerca de 11.821 mortes, que significam 30 pessoas por dia foram registradas. E o mais grave, um aumento entre os jovens. 30% dos jovens estão escolhendo por esse caminho. E ainda ela nos alerta para a problemática da subnotificação, que significa que esses dados não são reais. Muitas das pessoas que são socorridas, elas não têm os diagnósticos na certidão de óbito como suicídio. Colocam um acidente,
colocam doença, qualquer outros derivados. Poucos têm a notificação como suicídio. Em seguida, a gente prossegue com essa estatística também bastante grave, que é a possibilidade de aumento em 50% até 2020. E o mais chocante, na minha opinião, é que esses números, eles ultrapassam o número de mortes decorrentes de homicídio e guerra juntos. Então, se a gente fica chocado com a quantidade de homicídio, com a quantidade de pessoas que morrem pela guerra, é menor do que o número de pessoas que morrem por suicídio. A Organização Mundial de Saúde já nos fala que é a terceira causa mais que mata no mundo. Isso não é só são dados do Brasil, é no mundo. Primeiro são as doenças cardiovasculares, depois o AVC e depois o suicídio. E por que da abordagem? Por quê? 90% dos casos poderiam ser prevenidos. De todas essas pessoas que estão morrendo, 90% delas poderiam ter sido prevenidas. Olha esse outro dado. A cada 40 segundos, uma pessoa no mundo comete suicídio. Nós já estamos aqui há 10 minutos. Nesses 10 minutos, a cada 40 segundos, uma pessoa morreu no mundo, enquanto a gente estava aqui. A cada 3 segundos, uma tenta. Porque a gente vai ver mais na frente que o número de pessoas que tentam é maior do que o número de pessoas que cometem. E por que da necessidade também, da urgência de falarmos sobre a prevenção? Porque a Organização Mundial nos esclarece que as crises financeiras, o desemprego, esse quadro econômico que a gente está vivenciando no nosso país, na nossa cidade, ele é das situações de risco que potencializam o suicídio. Porque as pessoas ficam tão desesperadas no acúmulo dos seus problemas que já trazem, das dores que elas já vêm, de repente, quando chega num quadro de desemprego, elas não suportam a dor daquele momento, de ver seus familiares desamparados, de se ver a questão também perante a sociedade, de ser tido como fracassado. Então, muitas dessas pessoas acabam buscando pelo suicídio. A gente, por esses dados, que eu peguei só os dados mais significativos, mais chocantes, melhor dizendo, eles por si só, eles já trazem para a gente a expressão da urgência da gente atuar na prevenção. E o mais interessante, que ele fala para a gente em seguida, é que... Desculpa, gente, que está devagarzinho, vamos dizer. A principal medida de prevenção, ela é a educação. É algo que está no alcance de todos nós. Nós precisamos deixar de ter medo de falar sobre o suicídio. Uma das principais situações que me levou a ter interesse de falar sobre esse tema foi logo quando eu comecei no Espiritismo e a gente abordava sobre o suicídio. As pessoas falavam, nossa, é muito denso esse tema. Aí se você pega o livro de Memórias de um Suicida e você anda com ele dentro da casa espírita, não é na sociedade fora não, é dentro da casa espírita. Memórias de um Suicida, nossa, você está lendo esse livro? Nossa, mas esse livro ele tem que ter muito cuidado, você não pode ler à noite. Aí começam os tabus que são criados, que a gente carrega. Então a gente precisa primeiro aprender a falar sobre o suicídio, não ter medo, desconstruir esse tabu. Por quê? Muitas das pessoas que são levadas ao suicídio, elas também sofrem o preconceito, que são as pessoas que sofrem doenças mentais. Doenças mentais aqui não entram só aquelas doenças graves que você pensa a pessoa vai para o manicômio porque ela não consegue viver em sociedade. Não é isso. É a depressão, que é assim, uma causa que vem cada vez mais crescendo e também é objeto de alerta na sociedade médica. Porque eles se sentem envergonhados, eles se sentem excluídos justamente por essa conduta da sociedade preconceituosa. Se você chega para alguém e fala, eu tô indo ao psicólogo. Ah, é? Aí você já olha e você estranha. Ah, não, mas eu faço acompanhamento com o psiquiatra. As pessoas olham assustadas, pensam que você é louco. Mas ao contrário, quem busca ajuda, na verdade, é quem está buscando se melhorar. E a gente tem os quadros cada vez mais alarmantes da ansiedade, que ela pode vir a se tornar de tal forma que se torna um transtorno,
que em consequência dela desenvolve a depressão, em consequência desenvolve muitas das vezes o pânico e tantas outras doenças que são silenciosas. Essa é a grande questão. A guerra e o homicídio, a gente vê o sangue escorrendo. A depressão e as doenças da alma que levam essas pessoas a cometerem esse ato, a gente não vê. São doenças silenciosas. E muitas das vezes a gente não sabe como ajudar. A gente não vê o que poderia ter feito. E aí é o grande problema. Nós que já buscamos um mundo melhor, que já buscamos sermos melhores, muitas das vezes podemos perder a oportunidade de salvar uma vida. Por isso que a gente precisa desconstruir o tabu que envolve essa sistemática. O tabu, ele é justamente um assunto que não se pode ou não se deve falar, que ele agride a várias crenças religiosas. E a gente tem o tabu fortemente sobre o suicídio. Quem fala isso não sou eu. É a Organização Mundial de Saúde e a Associação Brasileira de Psiquiatria, que vem mostrando que somente com a prevenção, com a informação, que a gente vai poder contribuir para esses irmãos que sofrem. Muitas das pessoas, como a gente falou, têm esse sentimento de tido como fracassado. Se eu estou sofrendo da alma, se eu estou com depressão, eu sou tido pela sociedade, colocado um carimbo em mim como um fracassado. Como uma pessoa que muitas das vezes é taxado, larga de preguiça, levanta dessa cama, larga de ser mole. E se a gente passa para estudar um pouco, nós temos médicos aqui, a gente tem médicos em todos ao nosso acesso de informação, para compreender que as doenças mentais, a depressão, a ansiedade, muitas das vezes ela atinge a concepção do nosso organismo. As sinapses não estão funcionando. Então, quando a pessoa está diagnosticada dessa forma, ela não tem força para levantar da cama. Não é porque ela não quer. Então, se a gente, como parente, como amigo, vai lá e fala, larga de ser mole, levanta dessa cama, abre a janela e vamos viver, a gente piora. Porque a pessoa já está sofrendo, porque ela não consegue. Ela não tem vontade de viver. Ela olha para o dia e fala, como seria bom se eu morresse agora. Então, a gente precisa construir essa nova percepção sobre esse tema. E somente através da informação que a gente vai conseguir contribuir nessa prevenção. Bom, como prevenir? A gente precisa falar sobre o tema. E a gente precisa se tornar agentes ativos dentro da sociedade. A nossa proposta é essa. Como que eu vou desconstruir o tabu? Como que eu vou entender como que funciona o suicídio? O que passa no coração dessas pessoas? O que leva a isso tudo? E o que eu posso fazer? Como que eu, trabalhador espírita, cristão, pessoa que quer contribuir para uma sociedade melhor, ou que tem alguém próximo da gente sofrendo, eu posso me tornar um agente ativo dentro da sociedade. É justamente construindo uma área, um ponto de luz na nossa área mental. A gente fez esse paralelo porque a gente está muito acostumado com a informática. Então vamos imaginar que a nossa mente ela funciona como uma área de trabalho do computador. Essa é a nossa área de trabalho mental. Aí eu fiz um exemplo das minhas principais pastinhas de atividade diária. Amigos, trabalho, família, atividade física, estudos e a casa espírita. Se a gente olhar para o ponto da casa espírita, ele está ali já com uma luzinha, que é onde a gente vibra, é onde a gente leva nossos pensamentos, nossos sentimentos. Como que a gente vai se tornar esse trabalhador ativo? A gente vai nutrir essa pastinha da casa espírita de material útil, de esclarecimento sobre o que é o suicídio, do que acontece no coração dessas pessoas, do que levam essas pessoas a cometerem o suicídio. Para quê? Para que a espiritualidade amiga, que tem a Legião de Maria, cada mentores das casas, destinados ao amparo desses irmãos que já desencarnaram e que estão encarnados, propensos ao suicídio. A espiritualidade, ela vai nos utilizar como instrumentos de amparo. A gente tem lá no livro Sexo e Destino, quando André Luiz,
ele relata o momento em que ele queria evitar que fosse acontecido uma situação específica. Quem leu a obra vai saber, eu não vou contar para que vocês fiquem curiosos, e quem não leu, leia. E a Marita, ela está prestes a sofrer um atentado lá específico pelo seu padrasto e pelos espíritos obsessores. E André Luiz, vendo aquilo, ele já sabia o que ia acontecer, ele fica desesperado e começa, pela redondeza, procurar pessoas que tivessem com um campo mental, com a vibração necessária para ser intuído para ir lá e interromper aquele processo. E ele não consegue ninguém. Ele roda toda a redondeza daqueles bairros ali perto e não encontra ninguém. O chefe dela, que era uma pessoa propensa a ser utilizada, porque ela estava lá no trabalho, e vou ver se ela, com mais trabalho, ela não ia poder sair. O que acontece com ele? Ele estava muito ocupado com as questões de finanças, como obter lucro, ele estava obcecado com as questões materiais. Então ele não conseguiu ser intuído pela espiritualidade amiga. O que a gente vai fazer é nutrir essa nossa pastinha, a gente vai ver no decorrer da abordagem, para que a gente possa ser essa pessoa que vai ser acionada pela espiritualidade amiga e que num gesto simples de fraternidade, com perguntas, como você está, o que eu posso fazer para te ajudar, vai interromper aquele momento de desespero que vai levar aquela pessoa a cometer um ato suicida. E para isso, nós vamos nutrir a nossa pastinha. Então a gente precisa entender o que é o suicídio. O suicídio, ele é definido pela Associação Brasileira de Psiquiatria, está lá na cartilha, que ele é um ato deliberado, praticado pelo próprio indivíduo, cuja intenção é a morte, consciente e intencional. Ele já decidiu, mesmo que ambivalente. Ambivalente porque o suicida, ele tem dentro dele esse sentimento. Ao mesmo tempo que ele quer morrer, porque ele não aguenta mais a dor que o sufoca por dentro, ele também quer viver, porque faz parte do nosso instinto. O nosso instinto de sobrevivência, ele nos leva ao progresso. Então ele fica naquele conflito íntimo. Apesar desse sentimento, quando ele decide, ele já toma uma decisão, então ele comete esse ato totalmente consciente e intencional de ocasionar a morte. E outro ponto bastante específico que ela traz pra gente, essa cartilha, é de que o suicida, gente, não é somente a pessoa que cometeu o ato. Ele inclui todas as pessoas que já pensaram no suicídio, que já planejaram o suicídio e que já tentaram o suicídio. Todas essas pessoas, elas precisam de amparo, porque a gente vai ver no decorrer do trabalho, e a cartilha esclarece isso pra gente, que quem já tentou pode tentar novamente e conseguir. E a gente também esclarece essa questão de que são uma série de fatores psicológicos, no sentido de que a gente tem de fatores que influenciam no suicídio. A gente tem os fatores psicológicos, os fatores biológicos, culturais e socioambientais. Não é só a pessoa que sofre de um transtorno mental que vai vir a cometer, mas são outras pessoas. A gente vai ver as grandes taxas de suicídio também se encontram nos idosos, agora está tendo esse aumento nos jovens, se encontram nas pessoas que estão sob pressão, sobre desemprego, as pessoas que estão num quadro de depressão, mas que não chega a ser a depressão enquadrada dentro da psiquiatria. E o mais importante é que o suicídio, ele é a consequência final de um processo. Ou seja, ele não começou no ato que terminou. Ele vem na mente do indivíduo sendo construído com pensamentos, com desejos, que pouco a pouco ele vai planejando. Eu vou me auto-exterminar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Ele começa a estruturar como vai ser feito. E se a gente consegue perceber esse processo antes, a gente interrompe ajudando esse irmão a se transformar. E aí, gente, ela traz também pra gente o esclarecimento dos tipos de suicídio. Nós temos o suicídio indireto e direto. Apesar das obras falarem pra gente do suicídio indireto, a Organização Mundial de Saúde e a Associação Brasileira de Psiquiatria também qualifica dessa forma. Então, o suicídio direto é aquele que a gente tem um rompimento direto dos laços vitais. Mas também nós temos o suicídio indireto, que ele é praticado por sexo desequilibrado,
tensão exagerada, cóleras, vícios, ódio, ociosidade, paixões exageradas, pessimismo, hipocondria. Eu me enquadro em vários desses aqui. Ódios, assim, muitas das vezes pessimismo. Eu acho que, não sei se todos vocês também se percebem aqui dentro dessa qualificação. A grande questão é, a gente está atento, nós como indivíduo, nos observarmos, nos olharmos. Será que agindo dessa forma não estamos intencionalmente, consciente ou inconsciente, buscando acabar com a nossa vida? Será que essas condutas nossas ou de pessoas próximas a nossa não é uma abreviação do caminho que eles estão buscando para acabar com o sofrimento deles? E aí também é qualificado como suicídio indireto, tal como André Luiz se percebeu no plano espiritual e traz pra gente lá no livro Nosso Lar. Ele, não, você é um suicida. Não, eu não sou. Que isso, eu não me matei. Sim, o desgosto que ele vivenciava, os equívocos da conduta dele, pouco a pouco foram levando ele para ser enquadrado como suicida indireto. E o Evangelho, ele também traz pra gente lá no capítulo do Bem-aventurados Aflitos, São Luís fala pra gente desse suicídio de intenção, que é quando a pessoa, o objetivo dele é abreviar a vida. Ele utiliza de caminhos para que ele possa encontrar a morte, intenção premeditada de procurar a morte, de modo a expor-se a um perigo. Mesmo para prestar um serviço, ele anula o mérito da ação. Por quê? Muitas das vezes eu estou numa situação que eu já gostaria de fazer o suicídio, mas eu não vou fazer isso porque eu sei que não adianta em nada. Nós espíritos, nós já sabemos que o suicídio, ele não resolve o problema, porque a gente vai despertar no plano espiritual e vai se perceber ainda vivo, porque a morte, ela é apenas do corpo físico. E aí, a gente pode muitas das vezes buscar esse caminho de abreviar, mas ele também é enquadrado como suicídio indireto. E também no livro Céu e Inferno, ele traz para São Luís novamente, ele nos alerta que o suicídio não consiste somente no ato voluntário que produz a morte instantânea. Está também em tudo o que se faz, em conhecimento de causa que deve apressar prematuramente a extinção das forças vitais. Daí, meus amigos, precisamos refletir do que tem nos levado a condutas equivocadas. Será que muitas das vezes a gente não está buscando a extinção das forças vitais para que a gente possa apressar a morte, já que a gente não está suportando a nossa dor íntima? Esse não é o caminho. O caminho é a gente se conhecer. O caminho é a gente se analisar, como Santo Agostinho nos ensina lá no Livro dos Espíritos. Fazer o autodescobrimento. Entender o que está doendo dentro de mim. Por que está doendo. O que eu ainda preciso me transformar. Não adianta a gente buscar abreviações. Nós estamos aqui para o progresso. Nós viemos para progredir. E muitas das vezes a gente busca fugir desse caminho. Só que esse caminho, ele não vai resolver o problema. A gente tem as obras trazendo para a gente o sofrimento do espírito que desencarna pelo suicídio, que ele continua sofrendo a dor que ele estava encarnado, mas a dor de ver o seu corpo sendo ali, pouco a pouco, destruindo. Ele compartilha do sofrimento dos outros espíritos que estão lá nos vales dos suicidas. Por isso, precisamos fazer esse olhar íntimo. E aí a gente segue esclarecendo e nos instruindo quais são os fatores de risco. A Organização Mundial de Saúde traz para a gente os principais. São as tentativas prévias de suicídio e a doença mental. Então, se a gente tem alguém perto da gente que se enquadra nesses dois primeiros e principais fatores, precisamos acender a nossa luz e ficar alerta. Porque quem já tentou suicídio tem 5 vezes mais chances de tentar novamente. A pessoa não está fadada. Se eu tentei, certamente eu vou tentar de novo. Porque ele pode ter conseguido encontrar forças para se tratar, para encontrar solução para o seu problema. Mas ele tem 5 vezes mais chances de tentar novamente. E esse outro dado, 50% das pessoas que suicidaram, elas já tinham tentado antes.
E por que ela se suicidou? Porque ela não recebeu o tratamento que ela precisava. Ela não recebeu o amparo que ela necessitou. E as pessoas, o segundo fator de risco, são as pessoas que se enquadram dentro das doenças mentais. Elas, muitas das vezes, elas estavam ali e a gente não percebeu que aquela pessoa estava sofrendo. Os sinais de alerta. Eu gosto de colocar esse bonequinho que ele está gritando. É o que o suicida faz. A gente muitas das vezes vai falar assim, mas por que ele não pediu ajuda? Por que ele não me procurou? Por que ele não falou que estava sofrendo, que estava pensando? Ele falou, mas a gente não percebeu. A gente, no nosso aceleramento diário, muitas das vezes, na nossa forma de viver, que não olha para o próximo, a gente não percebeu. A gente não percebeu que aquela pessoa estava gritando por ajuda. Então, um dos sinais são esses. Já ter tentado suicídio alguma vez, ser familiar, amigo ou conhecido de alguém que já tentou cometer o suicídio. Não é porque o suicídio é genético, que ele passa, hereditário. Não é isso. Mas as pessoas, muitas das vezes, elas se espelham nesse caso. E muitos de vocês sabem que o Divaldo Franco já tentou suicídio? Pois é. Divaldo, esse orador que está aí levando o suicídio, levando o espiritismo para todo mundo, esclarecendo para a gente que essa referência de amorosidade, de dedicação ao trabalho do Cristo, ele também vivenciou, e foi justamente nesse item, porque a irmã dele, numa das palestras, ele esclarece, a irmã dele, quando nova, por uma questão familiar, de traição, ela se sentiu tão humilhada, tão ofendida, que ela foi lá e cometeu o suicídio. E aí ele cresceu com esse exemplo dentro dele. E quando ele foi para a cidade, em busca de trabalho, ele foi com aquela grande esperança da família pobre, de que ia alcançar um emprego, de que ia prover a família, de que ia auxiliar. Só que logo no primeiro emprego ele foi demitido. E desesperado de como enfrentar a família, como mostrar para aquelas pessoas que tinham depositado toda a sua fé, toda a sua força nele, de esperança, teria fracassado. O que ele fez? Não. Eu vou fazer igual a minha irmã, eu vou me suicidar. E aí ele vai lá no elevador da Serra, e que naquela época lá era muito costume das pessoas se suicidarem ali, e quando ele chega para se suicidar, a irmã dele aparece para ele num vulto e fala: meu irmão, não faça isso, a morte não existe. E graças a Deus ele brinca, ele caiu para trás e não para frente e não teve a morte pelo suicídio. E está aí trazendo para a gente tanto esclarecimento, tanta informação. E é nesse sentido que a gente tem que ficar atento, no sentido de que a pessoa pode se espelhar naquilo. Bom, a minha dor está tão grande, eu não estou suportando mais vivenciar esse sofrimento, que esse pode ser um caminho. As doenças mentais, como a gente falou, estar desempregado ou com dificuldades financeiras extremas e ter sofrido perdas recentes. Muitas das vezes a perda, mesmo nós que já sabemos que nós vamos encontrar esse ente querido na espiritualidade, a dor é insuportável. A pessoa se sente perdido, a sua vida não faz mais sentido. Ele não consegue mais achar ser possível viver sem aquele ente querido. E ele pode sim buscar o suicídio diante dessa dor moral, dessa dor da alma. E aí, meus amigos, a gente tem essas frases de alerta que seguem nesse clamor que o suicida faz por ajuda. Muitos dizem: eu preferia estar morto, eu não aguento mais, eu não suporto mais, os outros vão ser mais felizes sem mim, sou um perdedor e um peso aos outros, não vale mais a pena viver. Bom, as pessoas que falam isso, elas estão dizendo que ela não está aguentando mais aquela dor dentro dela. Ela está suplicando pela ajuda. Ela está falando: olha, está pesado demais para mim. E a gente muitas das vezes acha que é da boca para fora. Muitas das vezes a gente acha que a pessoa é só um fraco, está só reclamando. Mas na verdade ela está dando sinais de alerta.
ela está pedindo para que a gente pare somente para ouvir um pouco. E a gente, na nossa vida acelerada, muitas das vezes a gente não tem tempo para ouvir as pessoas, não é mesmo? A gente muitas das vezes não para ouvir o que a pessoa está falando para a gente já quer logo falar. As pessoas começam, vêm te procurar, eu queria tanto falar com você. Aí você, aí você começa a falar, você nem ouviu o que a pessoa queria falar. E às vezes ela só queria desabafar. Ela só queria expor, colocar para fora aquilo que muitas das vezes nós já passamos por isso. Quantos de nós, muitas vezes a gente está tão sufocado, fala, eu posso falar um pouquinho, eu sei que eu estou reclamando, mas eu preciso botar para fora, eu preciso desabafar, e a gente fala, e ao mesmo tempo a gente tem um alívio de colocou aquela dor e o outro ouviu a gente. Mas muitas das vezes o nosso anseio de ajudar é maior e a gente atrapalha o processo, a gente interrompe a fala, a gente quer dar a solução para o outro, a gente acha que tem a solução para todo mundo. E aí onde muitas das vezes a gente atrapalha o processo, porque a gente não tem a solução. A gente não tem a solução nem para os nossos problemas. Se a gente parar para pensar, quantos problemas nós temos e a gente não consegue resolver? Por que a gente muitas das vezes acha que tem a solução para o problema do outro? E ainda pior, que é impor aquela decisão. Você tem que fazer isso como solução. E se a pessoa não faz o que você está sugerindo, o que você está orientando, você se sente ofendido. Então a proposta é de ter um ouvido acolhedor, um ouvido sem julgamento. Eu não vou focar no problema que a pessoa está trazendo para mim. Eu vou focar na pessoa. Eu vou falar, mas o que está te levando a isso? Mas por que você está assim? Por exemplo, às vezes a gente pode ter uma pessoa que chega e fala, olha, eu estou sofrendo muito, para mim está muito difícil. Eu não sei se eu vou suportar viver, porque ele às vezes, ou ela, teve o seu cônjuge que a traiu. E a dor da traição ela é imensa. E ele vai falar, olha, eu não consigo. Porque eu não consigo viver sem ela, ou sem ele. Eu não consigo seguir a minha vida. E o que eu faço? Aí a gente, que muitas das vezes já tem os nossos conceitos morais, as nossas percepções, vai falar, não, perdoa ele, não, você tem que largar. E aí você já quer dar a solução, só que a pessoa ela só quer falar, você realmente ama muito essa pessoa, né? Aí a pessoa vai falar, mas o que eu posso fazer para poder ficar com ela? Bom, é o amor que você tem, que você vai precisar analisar o que você vai fazer da sua vida. A gente vai levar a pessoa para esse autoquestionamento. Só que a gente precisa ouvir, a gente precisa ter essa escuta atenta, essa escuta amorosa para poder acolher. E muitas das vezes, quando essas pessoas tiverem essas palavras, a gente vai falar, como eu posso te ajudar? O que tem alguma coisa que eu posso fazer por você? E é impressionante. A pessoa começa a falar. E você acha que a pessoa, não, mas ele não quis ajuda, mas você perguntou ou você quis dar a solução? Se você perguntar, tem alguma coisa que eu possa falar? Às vezes a pessoa vai falar para você, me dê um abraço. Só me escute. Fica aqui comigo hoje. Vem ficar aqui comigo, eu estou tão sozinha. Você pode ir ao cinema comigo, a gente pode tomar um café, porque às vezes a pessoa ela só precisa daquele apoio amigo, daquela pessoa próxima, para ela se fortalecer, para ela seguir em frente, para ela superar aquela dor que ela está vivenciando. E aí a gente vem trazendo outros fatores que também são tratados pela Organização Mundial de Saúde como fatores de risco. Nós temos a desesperança, o desespero, o desamparo e a impulsividade. Eles, dentro do Evangelho, dentro do Livro dos Espíritos, eles trazem para a gente sobre a abordagem do desgosto da vida. Kardec questiona os espíritos. De onde vem o desgosto da vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos plausíveis? Efeito da ociosidade, da falta de fé e, frequentemente, da saciedade. Para aqueles que exercitavam suas faculdades com objetivo útil e segundo suas aptidões naturais, o trabalho não tem nada de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele suporta as vicissitudes com tanto mais de paciência e resignação. Bom, a gente não vai cometer a falta de caridade de falar, olha, você está sofrendo porque isso é falta de fé, isso é ociosidade. Não é essa a proposta.
É o contrário, a gente vai ajudá-lo a fortalecer na fé, a gente vai mostrá-lo a intenção da nossa existência, para que nós estamos aqui, qual é o objetivo de cada dificuldade que a gente enfrenta na nossa vida. A ociosidade, muitas das vezes, ela nos leva a esse sentimento de desgosto da vida. Então vamos ocupar o tempo desse irmão com o trabalho material, com o trabalho espiritual. Chama ele para a casa espírita, vem aqui, nos ajuda aqui a colocar a cadeira, vem receber as pessoas, vamos envolvê-lo na casa espírita, porque ele vai ter justamente a solução que os espíritos trazem para a gente. E em seguida também, quando ele fala dessa questão do trabalho, ele fala: que pensar do suicídio que tem por causa do desgosto da vida? Insensatos, porque não trabalhavam. A existência não lhes teria sido tão pesada. Gente, se a gente enquadrar essa pessoa, que o que está levando ela é o desgosto da vida, é essa desesperança, está lá a solução dentro do Livro dos Espíritos. Nós precisamos mostrar para ele da importância do trabalho útil, da gente ocupar o nosso tempo, porque a ociosidade, ela nos leva a pensamentos vazios, ela nos leva aos pensamentos pessimistas, ela faz com que a gente não tenha utilidade. A gente muitas das vezes se sente, eu não sirvo para nada. Claro que serve. Todos somos centelhas divinas, somos filhos de Deus e nós fomos criados para o sucesso e para o nosso progresso. E a gente precisa mostrar para esses irmãos para que eles possam compreender. E aí o remédio. Qual é o remédio que eu vou oferecer para esse irmão que está sofrendo a desesperança, o desespero? Eu vou ajudá-lo a ter paciência e resignação, como suportar, acreditar, mostrar que a vida, ela cada dia a gente acorda num novo dia, uma nova oportunidade, que a gente vai prosseguindo, que a gente tem um amparo necessário, a certeza da vida futura. Muitas das vezes, mesmo que aquele irmão não acredite, a gente vai despertar uma luz na consciência dele, nem que seja para ele falar: será que tem? Vai que tem. E aí muitas das vezes ele desiste. A confiança em Deus, a certeza de que nenhum de nós somos desamparados, essa certeza, ela nos fortalece. A certeza que Deus não nos dá nenhuma carga além do que nós somos capazes de suportar. A gente precisa mostrar na vida há quanto tempo aquela pessoa, você vai mostrar: olha, lembra daquele momento difícil? Lembra justamente naquela situação da sua vida? Você não teve um amigo, você não teve um vizinho? Sempre a gente tem, é Deus que envia as pessoas para nos poder ajudar. E como a gente falou, está lá no Livro dos Espíritos, o trabalho. O trabalho é um grandioso remédio para esses irmãos. O Evangelho, ele também nos esclarece e nos alerta dos ideais materialistas que a gente vive muito hoje. A nossa sociedade, ela é extremamente materialista. A gente, se deixar, a gente fica o dia inteiro só pensando na matéria. A gente fica só pensando o que eu vou fazer para eu poder conseguir isso na minha carreira, porque eu tenho que comprar isso, porque eu estou precisando pagar aquilo, porque a gente fica só com as questões materiais. Se a gente não se vigiar, a gente vai cada vez mais vivendo a matéria e saindo do que realmente é o nosso propósito, que é a nossa existência. Nós somos espíritos. A matéria é apenas uma ferramenta para o nosso progresso. A gente não tem que viver em prol da matéria. A gente tem que utilizar ela como ferramenta do nosso progresso. E muitas das vezes as pessoas que ficam somente envolvidas com o materialismo, que ela não para como vocês, como a gente que está aqui hoje numa quarta-feira, saímos do nosso trabalho, das nossas ocupações e achamos um jeitinho de vir à casa espírita. A gente veio se espiritualizar, a gente veio se energizar, a gente veio lembrar do que nós viemos fazer aqui na Terra. E essa propagação das ideias materiais, ele nos esclarece, nos alerta. É o veneno que contagia, em um grande número, o pensamento do suicida. Então a gente vai envolver esses irmãos em questões espirituais, mostrar para ele as questões amorosas, como estar com os amigos, como estar com familiares. E aí a gente segue trazendo os tratamentos que existem para esses irmãos. A gente não pode desperdiçar e excluir nenhuma dessas opções de tratamento.
Se a gente vem à casa espírita e busca o tratamento espiritual, e a gente não pode também abandonar o tratamento médico-psiquiátrico se ele existe. A psicoterapia, ela é uma grande ferramenta que a gente vai ter para poder se entender. O psiquiatra, o que ele vai fazer? Naquele momento que a pessoa se enquadrou em alguma doença mental que ele precisa de ajuda, ele é só um sopro, ele é só um fortalecimento para a pessoa fazer, eu vou seguir em frente. É só esse o objetivo. Se ele não for a causa, a dor vai voltar. E aí, como que ele vai descobrir? Através da psicoterapia, ele vai refletir sobre o seu eu, sobre o seu íntimo, sobre as questões que estão levando ele àquela dor. Através da religiosidade, o Evangelho. O Evangelho, ele nos nutre totalmente de esperança, ele nos esclarece. A doutrina dos Espíritos, ela traz a resposta para tudo. Leon Denis vai trazer para a gente os nossos questionamentos, o porquê da vida, por que sofremos, por que estamos aqui. A gente tem resposta para tudo. A gente pode não saber todas as respostas, mas todas as respostas estão lá, nas obras básicas, nas obras de André Luiz e diversos espíritos que estão aí trazendo para a gente sempre um alerta. As reuniões com o grupo também é uma oportunidade de tratamento. Por quê? Porque a pessoa vai se socializar, ela vai estar com outras pessoas, ela vai ver que tem pessoas, às vezes, até com problemas piores do que o nosso. E nós ainda somos assim egoístas. A gente não tem que se sentir menores por isso, mas muitas das vezes utilizar essa percepção para a gente ver que a gente está sofrendo, mas que poderia ser muitas das vezes pior, ou de que tem pessoas que estão sofrendo e que estão aí lutando braviamente, para que a gente possa se inspirar, para que a gente possa se fortalecer. E as preces individuais? A gente não pode desprezar o grande poder da prece. A prece, quando eu me concentro, quando eu levo o meu pensamento, que seja durante 5 minutos, ela contagia, ela ajuda. Quem de nós aqui já estivemos num dia turbulento, complicado, difícil, e que você não consegue seguir em frente, mas aí você lê uma página, você eleva seu pensamento e parece um passe de mágica, porque é um passe da espiritualidade que vem e nos renova as energias. Então a prece é um tratamento para esse irmão, que a gente pode convidá-lo a fazer ou fazer por eles. O tratamento material e o tratamento espiritual. Aqui na casa nós temos as segundas, né? O tratamento espiritual, a gente pode indicar essa pessoa. Vai lá no Lar Francisco de Assis, lá tem um tratamento. Vai lá, procura um médico, marca, acompanha esse irmão para que ele possa encontrar um amparo. E para isso também, gente, a gente precisa desenvolver a resiliência. Para que nós possamos ser esses agentes ativos na sociedade, nós precisamos ter em nós essa serenidade, esse sentimento que vai ajudar a encarar a vida com mais fé no futuro. Porque como que eu vou falar para esse irmão? Não, confia, vai dar certo. Essa situação só está te trazendo uma oportunidade de aprendizado. Acredite, amanhã os dias serão melhores. Como que eu vou contagiar esse coração se eu não tenho em mim? Eu preciso treinar dentro de mim essa resiliência, para que quando eu for ativado pela espiritualidade amiga, como um instrumento de resgate de um propenso suicida, eu tenha dentro de mim essas palavras resilientes. E aí eu gosto muito dessa figurinha, para mim ela é bastante expressiva do que vem ser a resiliência. A resiliência, gente, ela é como essa árvore. Ela está lá, no primeiro momento, firme, levando a vida tranquila, não é nada com ela. E assim é a nossa vida. De repente vem uma tempestade que balança tudo, você fala, meu Deus, o que está acontecendo na minha vida? E às vezes as pessoas chegam, Alice, minha vida está de perna para o ar, o que eu faço? Não tem como. A gente muitas das vezes, se a gente não se vigiar, a gente fala, não vai ter solução, não tem solução. Então a gente precisa se vigiar. A pessoa que já está nesse sofrimento contínuo, ela vai ficar nesse quadro, justamente, de desespero. Mas a gente vai lembrar essa árvorezinha para ela e vai falar,
A resiliência é a capacidade de se recuperar de situações de crise e aprender com ela. É ter a mente flexível e o pensamento otimista, com metas claras e a certeza de que tudo passa. Nós precisamos trabalhar isso dentro de nós, para que a espiritualidade possa vir ativar a nossa pastinha mental e nos ajudar no amparo desses irmãos. Eu venho trazer também esse rapaz, ele é um grande escritor, o Graham Norrie, no Oscar em 2015, ele foi premiado de melhor roteiro do filme O Jogo da Imitação. Aí vocês imaginam, no Oscar, em que as coisas todas voltadas para as questões materiais, esse rapaz foi lá receber a estatueta do Oscar. E o que ele fez? Ele foi e disse que aos 16 anos ele tentou suicídio. E olha o depoimento emocionante que ele fez. Quando eu tinha 16 anos, eu tentei me matar, porque eu me sentia esquisito e me sentia diferente e sentia que eu não pertencia a lugar algum. E agora que eu estou aqui, eu gostaria de dedicar esse momento aos jovens que estão por ali se sentindo estranhos ou diferentes, ou que não se encaixam em lugar nenhum. Sim, você se encaixa. Eu prometo que sim. Permaneçam esquisitos, permaneçam diferentes. E quando chegar a sua vez de estar aqui nesse palco, por favor, passe a mesma mensagem para a próxima pessoa que vier depois de você. Imaginem quantos corações que esse depoimento dele alcançou, quantos jovens que se sentem dessa forma, se inspirou nele. E é esse perfil que a gente tem que adotar em nossas vidas. Exemplos e de inspirações para esses jovens, para esses corações sofridos. No início do ano eu assisti uma palestra da Associação Médica Espírita do Sul, que trazia um quadro alarmante do aumento de suicídio entre as crianças. Não bastasse os nossos jovens, as crianças vítimas de bullying, vítima da ociosidade, vítima da carência, porque os pais estão acostumados somente a lidar televisão, jogos, a não ter o contato, a não ter o amor, a não nutrir esses corações. Essas crianças desde novas já estão buscando por esse caminho. O que acontece? É a falta de oportunidade, é a falta de esclarecimento. E muitas das vezes esse caminho ele foi propagado ao longo da nossa cultura. A gente tem essa cultura de que o suicídio é uma opção. E a nossa sociedade, que é muito materialista, a gente quer tudo para ontem. Até a solução do nosso problema ela é para ontem. Então a gente precisa ajudar esses jovens a trabalhar essa persistência, a mostrar que as coisas vão se resolver, que as coisas vão se melhorar, que eu não preciso ser enquadrado dentro do padrão social que a sociedade me impõe. Que é por isso que muitas das vezes esses jovens se sentem esquisitos. Eles se sentem que não pertencem a mim, porque se ele não quer utilizar aquela roupa da moda, se ele não quer falar como a moda, se ele não quer ouvir as músicas da moda, ele é taxado dentro da sala de aula como uma pessoa excluída. Ele não serve para aquele grupo de amigos e ele tem que ter muito apoio, ele tem que ter muito amparo dos seus familiares para que ele possa se fortalecer e lidar com aquela dificuldade. Porque muitos jovens estão passando por isso. Cada vez mais os relatos desses quadros, eles aumentam nas escolas. Quem tem filhos jovens aqui devem estar percebendo esse aumento. E aí não vamos ignorar a importância desse alarme para os jovens. E em seguida, eu venho trazer para vocês como vai ficar a nossa área mental. A gente se capacitando para o trabalho, essa luzinha no início da casa espírita, ela vai estar brilhante, ela vai estar acionada. Sabe por quê? Porque os nossos pensamentos, eles vão estar vibrando nas mesmas frequências desses trabalhadores que atuam no amparo dos suicidas. Nós sabemos que os nossos pensamentos, ele é matéria. E ele se propaga como ondas que vão e atingem outras pessoas. E aí, para a gente poder entender a força do nosso pensamento, a gente pode fazer um paralelo com as linhas de telefone. E também para que a gente possa compreender como nós vamos funcionar de agente ativo, a gente vai fazer esse paralelo com os celulares. Se eu tenho aqui no Brasil a linha telefônica, ela do meu celular,
ela funciona numa determinada frequência. Para que eu possa falar com uma pessoa que está na Europa, ela tem uma outra frequência. Como que eu faço? Existem os brokers que são pontos de encontro dessas frequências. E aí, esses pontos de unificação, eles unem as frequências para que a gente possa falar no telefone. E como que nós vamos funcionar como agentes ativos? Eu nutrindo essa pastinha mental de material útil, de conhecimento sobre o espiritismo, de resiliência, de esclarecimento do que a obra nos traz sobre o tema, eu vou poder ser acionado pela espiritualidade. Porque a proposta não é que eu vibre na mesma frequência dos suicidas, não é essa. Porque vibrar na mesma frequência dos suicidas não vai ajudar. A vibração deles realmente é uma vibração densa, porque eles estão sofrendo. A nossa proposta é a gente elevar os nossos pensamentos para que eu possa vibrar na frequência dos trabalhadores espíritas, dos responsáveis por esse trabalho, para que a minha mente possa ser acionada nesse trabalho e de amparo a esses irmãos. Então, gente, eu venho trazer essas propostas. Como a gente pode atuar na prevenção? Podemos também utilizar fortemente da prece, que é o nosso grande instrumento que a gente tem para alcançar esses corações. Dentro dos grupos de oração, que todos nós temos as nossas casas, temos os nossos grupos de trabalho dentro da casa, podemos escolher um dia de vibrar. Nós, na nossa casa, no Recanto da Fraternidade, a gente faz todas as quintas-feiras, às 10 horas, a todos nós, cada um em sua casa. A gente põe o relógio e faz o nosso momento de vibração pelos suicidas. Porque muitas das vezes a gente parar a nossa vida e ir até o centro, às vezes a gente não pode, mas a gente pode se recolher em nossa casa e vibrar por esses irmãos. E são os nossos materiais, as nossas vibrações energéticas que são utilizadas no acolhimento, nos choques que são dados a esses irmãos lá no plano espiritual, como no alimento para nutrir esses corações sofredores. Outra proposta é a capacitação, que é isso que a gente já começou hoje. A gente já começou entendendo como funciona o suicídio, como que a doutrina nos esclarece. Nós temos essas apostilas que a gente comentou e temos essa apostila também que foi publicada recentemente, Suicídio, uma epidemia silenciosa. Ela é destinada às casas espíritas. Ela foi publicada agora em março, orientando, esclarecendo o que cada um de nós, espíritas, podemos fazer. Então vamos ler, vamos entender, para que a gente possa ser esse agente no amparo desses irmãos. E, em seguida, a gente vai acionar a luz da casa espírita em nossa área de trabalho mental, quando formos buscados pelo amparo. Assim como André Luiz buscou naquele momento, nós seremos buscados. Não para que possamos fazer grandes atos, muitas das vezes para interromper aquela pessoa que está se destinando ao local que ela já decidiu. E aí ali eu vou fazer a quebra daquele impulso. Nem que seja naquele momento a pessoa vai ser interrompida e vai poder refletir mais uma vez sobre a proposta dela. E a gente segue, surge orientando sobre o Centro de Valorização da Vida, que também é uma opção para que a gente possa passar para esses irmãos que sofrem. O CVV, ele é uma organização que existe no Brasil desde 1962. Inicialmente ele foi criado por espíritas em São Paulo, mas depois ele se desvinculou do espiritismo para que o amparo pudesse ser maior, para que a religião, de quem é de outra religião, não se sentisse inibido de buscar o amparo. E eles seguiram independentes. E aí nós temos trabalhadores voluntários por todo o Brasil em centros de apoio. O que essa ONG, essa organização, ela faz é dar o apoio emocional, é ouvir esses irmãos. E os tratados que eles trazem para a gente no site deles, aí a gente tem o link, são emocionantes. Muitos deles relatam que um dos dias de maior desligação é no dia do Natal. E sabe por quê? As pessoas ligam para poder agradecer e falam: olha, eu sei que naquele dia não era você que estava aí, mas naquele dia eu estava tão desesperado,
Eu estava tão cansado, tão sofrido que eu tinha decidido em me matar. Mas eu liguei pelo CVV e a pessoa que estava aí me acolheu com tanto amor, com tanto carinho, que eu consegui me fortalecer. E hoje eu estou aqui de novo, eu consigo sorrir, eu consigo estar com a minha família, eu estou com todos os meus familiares. E eu ligo para agradecer e para que vocês continuem nesse trabalho de amparo a esses irmãos. E o número está aí, o site está aí, para que a gente possa levar para as pessoas que possam precisar de ajuda. E para a gente poder finalizar, eu gostaria de convidar vocês para que a gente pudesse fazer uma vibração, uma visualização em prol dos suicidas. Vamos elevar os nossos pensamentos para esses irmãos, para que a espiritualidade amiga que já está aqui conosco, desde cedo, nos intuindo, ela possa ajudar esses irmãos que sofrem. Deixa eu só botar uma musiquinha para a gente. Deixa eu várias técnicas. Não tem problema. Tá bom? Bom, vamos. Eu vou fazer a visualização. A gente ia colocar no fundo, era só uma música Ave Maria, que Maria, nossa mãe, que foi incumbida por Jesus, pelo seu grande amor, para que ela pessoalmente pudesse ajudar esses irmãos. E a Maria, que acompanha pessoalmente lá no Vale dos Suicidas, as equipes de apoio que seguem de amparo a esses irmãos que sofrem. Vamos então, gente, elevar nossos pensamentos a Deus, a espiritualidade amiga. Que, Senhor, nosso Jesus, nós possamos nesse momento elevar nossos corações. Somos aqui, querido Pai, corações que unimos com um único foco. Jesus, desejamos abrir uma clareira energética com o nosso amor em favor desses irmãos que saíram da vida pelas portas do suicídio. Nesse momento, Senhor, onde quer que eles se encontrem, no mundo espiritual, ligados ao Brasil ou a outro lugar no mundo, neste momento, Jesus, rogamos a Ti que os corações aqui repletos de compaixão, de Maria e de seus legionários e amigos espirituais, venham e possam unir, Senhor, todas as nossas energias amorosas e que elas sejam um caminho de luz para esses corações aflitos que caminham sem rumo e que ainda não Te conhecem. Jesus, Vós sois o caminho, a verdade e a vida. Envolve com Teu coração cada um desses irmãos que sofrem no Vale dos Suicidas. No amparo espiritual que se faz presente neste momento, queremos doar nossas melhores energias para que esses irmãos possam ter ativadas a consciência e despertos no Teu amor. Obrigada, Senhor, e que a Tua luz envolva os irmãos que acolhem as ideias suicidas. Mestre Jesus, desfaz os processos hipnóticos que conduzem muitas das vezes os companheiros a esse drama existencial. Mestre Jesus, que Seu amor continue envolvendo todos, que esses irmãos recebam as nossas vibrações de amor, de carinho, que eles possam ser fortalecidos e que eles possam perceber que a vida vale a pena sim ser vivida, que não estamos sozinhos, que o Senhor nos envia o Seu amparo, os Seus legionários de Maria, que caminham conosco, acolhendo nossos corações, abrandando a nossa dor, Pai. Abençoe esses irmãos, que eles possam ser fortalecidos, que eles possam voltar a sorrir e ter a certeza que o Senhor caminha conosco.